Bom, pessoal, bom dia para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma capacitação da Mondiale. Desta feita, nós vamos fazer uma capacitação, nós vamos viajar para os confins do mundo. E está conosco o João, a Isabela, que é do Cruzeiros Australis. Eles vão, esse magnífico programa em que a gente tem feito já, viu, João? Só para vocês saberem, a gente fez uma série de Patagônia na semana passada, em 2 séries. Então, eu acho que agora, com a Australis, a gente acaba complementando bastante o que a gente já fez no passado. Eu quero informar todas as pessoas que nos acompanham de que essa capacitação, ela também é transmitida ao vivo pelo Facebook da Mondiale e ela fica gravada também no YouTube da Mondiale. Então, vocês podem utilizar isso para quando precisar recorrer, para dar uma olhada, para informar o cliente, mostrar para o cliente, enfim, isso fica de maneira perene. Eu quero passar a palavra, então, agora já para o João. É o João que vai fazer ou a Isabela? Qual dos dois fará a apresentação? João? Bom, nós estamos fazendo uma dobradinha, tá? A primeira então, que a Isabela, por ser uma jornalista, que ela tem uma dicção muito boa, pausada, ela fala do destino como um todo, e eu entro mais ou menos na metade com a parte comercial, com suporte, oportunidade, entendeu? Enfim, entendeu? Já entendi, João. Então, ela faz a apresentação e você dá pitaco. Já entendi. Como é que é? Como é que é? Ela faz a apresentação e você dá pitaco. Já entendi. Eu dou pitaco, entendeu? Vamos buscar negócio. É isso aí. A Isabela começa, ela faz uma apresentação como um todo, né? Ela começa com um vídeo, começa com a apresentação, e aí eu entro respaldando. Então, até deixa eu avisar já para vocês que o vídeo, aqui no Teams, ele fica com um delay, um pouquinho, mas no YouTube ele fica 100%, não tem problema. Então, assim, sejam bem-vindos todos vocês, a gente já está com um número bem interessante na sala, está com um número bem grandinho já no Facebook, nas mídias sociais, e os agentes de viagem que estão nos acompanhando também podem compartilhar essa apresentação, criando salas lá no Facebook. Bom, Isabela, manda ver, vamos fazer todo mundo agora se preparar, se antecipar porque esse produto é um produto bom pós-pandemia, excelente, na verdade. Edinho, deixa eu só dar uma regra do jogo aí com vocês. Regra não, saber da regra do jogo, né, na verdade. Como você faz? As pessoas fazem perguntas e paramos de responder, ou preferem no final a gente contestar? Não, todas as pessoas são orientadas, o Tama já orientou e a gente reforça, o microfone de todos fica desligado, existe um chat ao lado, as pessoas podem mandar perguntas pelo chat, os nossos executivos participam da capacitação, o que eles puderem responder imediatamente eles respondem, e o que não a gente faz ao final. Aí a gente faz um tira-teima aí rapidinho com as respostas. E se não der tempo, se avançar muito, a gente manda as respostas por contato pessoal para cada um, tá bom? Beleza. Vamos lá, Isabela. Vamos lá, dona Ilha. Vou compartilhar aqui a tela. Todo mundo está conseguindo ver? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento dos Cruzeiros Australis. Então, hoje meu nome é Isabela, eu sou do suporte e marketing da empresa João Araújo Promoção e Vendas, e nós representamos os Cruzeiros Australis. Eu vou fazer esse treinamento com vocês junto com o nosso diretor, João Araújo. Eu vou começar, então, passando um vídeo para vocês da Australis. Espero que vocês gostem. Imagine how was the earth long ago. Imagine the silence that reigned, the purity of the air, the strength of the water. A world, privilege of a few. Tough to imagine? What if you still had a chance? Australis offers you a unique experience. On board, our 2 state-of-the-art, all-inclusive cruises, and take you through corners that no other cruise can reach.
sailing among glaciers and narrow fjords, walking across trails and virgin forests, meeting with those who habitate this remoteness. Here, where two oceans merge, where the world ends, where the world begins, where the feelings are undescribable and the memories unforgettable. Australis. Feel, sail, explore. Bom, quem somos? Os Cruzeiros Australis é um cruzeiro de expedição especializado para navegar ali a região então da Patagônia e da famosa Terra do Fogo. Nossos percursos podem ser realizados ou com Punta Arenas no Chile ou Ushuaia na Argentina, explorando então toda ali a região do Estreito de Magalhães, o Canal de Beagle e o nosso ponto alto da viagem, que é o mítico Cabo de Hornos. O sistema da Australis é all inclusive, incluindo 2 a 3 expedições diárias, e as nossas temporadas sempre se iniciam em setembro a abril de cada ano. Oferecemos atualmente programas de 4 e 8 noites no formato on way ou round trip. O que diferencia a Australis? Bom, esse ano a Austrália está completando 30 anos de navegação. Então, há 30 anos nós nos dedicamos exclusivamente à região da Patagônia. Os nossos navios, eles são especialmente desenhados para poder fazer todo esse percurso pela região. E ambos os nossos navios possuem 100 espaçosas cabines, todas externas, com janela, com uma capacidade máxima de até 210 passageiros. A Australis é um cruzeiro de expedição de luxo na Patagônia, então o nosso serviço a bordo é um serviço de primeira classe. Todos os nossos guias são formados e especializados em história, glaciologia, fauna e flora, principalmente ali da região. A Australis ela conta com uma grande responsabilidade social e ambiental, até por ser uma região tão intocada, uma região virgem como a Patagônia, a gente se responsabiliza e se preocupa muito em preservar, então, ali aquele ambiente. Já fazem algumas temporadas que a Austrália substituiu a bordo todas as garrafas plásticas, então todo passageiro ele ganha um cantil que pode ficar para ele pode levar embora, para ele estar enchendo com água, enchendo com bebidas e não ter esse descarte regular de garrafas plásticas. Os nossos guias também estão aptos a recolherem qualquer tipo de lixo que eles encontrem ali na região, além de termos parcerias com universidades locais, tanto em Punta Arenas quanto em Ushuaia, porque diariamente, durante as travessias, os nossos guias eles estão coletando informações, como anda a vegetação, como anda a temperatura do mar, para estar reportando às universidades e, claro, sempre para se preservar cada dia mais ali um ambiente tão bonito quanto é a Patagônia. Aqui uma foto de uma expedição. Atualmente, então, são 2 expedições, de 2 a 3 expedições diárias. A bordo, os idiomas oficiais são inglês e espanhol. Há outros guias com outras nacionalidades, incluindo guias brasileiros, mas durante as expedições, durante as palestras que são realizadas a bordo, o passageiro pode escolher se ficará com um grupo que fala espanhol ou inglês. As nossas expedições não são obrigatórias, então se o passageiro, por um acaso, preferir um dia ficar no barco, relaxar, não quiser fazer, ele não é obrigado. Também a gente divide em alguns níveis. Algum passageiro que tem, às vezes, algum problema de locomoção, ele não precisa fazer todo o trajeto. Geralmente as expedições elas duram cerca de 2 horas e meia a 3 horas de caminhada.
Então, nós temos desde o nível leve até o nível mais difícil. Então, se eles quiserem, eles podem ficar ali com a equipe que só anda em torno, né, do local, fazendo uma contemplação com a natureza, ou aqueles passageiros que querem ir até metade do trajeto, andar um pedaço do percurso e retornar para o navio, ou os mais aventureiros que querem fazer toda a expedição. Então, a gente divide dessa forma para que todos consigam se divertir e consigam observar, então, a natureza. Como chegar? Então, existem duas possibilidades de embarque com a Australis, ou através de Santiago, no Chile, ou de Buenos Aires, na Argentina. Se o passageiro vier pelo Chile, ele consegue fazer conexão direta no aeroporto internacional para Punta Arenas. Mas caso ele venha pela Argentina, ele precisa se locomover em Buenos Aires para o aeroporto doméstico. Então, é bom sempre ficar atento à questão de horários, para não perder voo e para assim também não perder o cruzeiro. A gente sempre recomenda que, se possível, o passageiro chegue com ao menos um dia de antecedência nas cidades de embarque. Punta Arenas e Ushuaia são cidades super pequenas e muito bonitas, então vale a pena ele chegar um dia e pegar ali uma tour para conhecer a cidade. Ele consegue praticamente conhecer toda a cidade em um dia, além de também ser vantajoso em questão dos equipamentos necessários para realizar as expedições. Os passageiros com certeza vão encontrar lojas com um custo-benefício bem mais em conta do que comprando aqui no Brasil. Mais para frente eu vou mostrar quais são esses equipamentos necessários. Então, é bem fácil o acesso. O check-in da Australis costuma ser realizado no dia do embarque, e ele é feito no escritório da Australis nas cidades de embarque. Então, entre as 10 da manhã e as 5 da tarde, os passageiros eles vão ter esse horário para fazer o check-in. Então, após as 5 horas, eles precisam já estar ali no porto para começar o embarque, porque 6 horas a Australis já começa a fechar, né, os portões, as portas, para começar a navegação. O escritório é bem próximo ao porto, então o passageiro, se ele quiser, ele pode fazer umas 4 da tarde o check-in e já em seguida ir para o porto. Ele vai caminhar em torno de 2 a 3 quadras, então às vezes nem tem a necessidade de pegar um táxi, mas é bem interessante chegar antes para conhecer as cidades. Então, um pouquinho sobre as nossas frotas. Atualmente, a Australis possui 2 navios navegando, sendo o Ventus e o Stella Australis. O Ventus foi construído em 2015 e começou a navegar conosco em 2018. Então, ele é um navio bem novo. E o Stella Australis, ele navega conosco desde 2010. Lembrando que nos períodos que os navios não estão navegando, que é entre maio até mais ou menos meados de agosto, eles ficam, né, todos sendo reparados, vendo se precisa fazer algum tipo de mudança no design, se precisa melhorar alguma peça, fazendo testes. Então, está sempre sendo renovado. A Australis se preocupa em sempre estar verificando como estão as condições dos navios. Ambos possuem um sistema all-inclusive, tecnologia de última geração. Cada navio tem 64 tripulantes a bordo e ambos possuem 100 cabines com capacidade máxima 210 passageiros. Então, aqui um pouquinho das nossas distribuições dos decks e as cabines. Aqui na direita, vocês têm um desenho de como que é os nossos decks. O primeiro deck, ele fica localizado o restaurante, a cozinha e os tripulantes. No segundo deck, começam as distribuições das cabines. Então, aqui ficam as nossas cabines B e A. No terceiro deck, ficam as cabines Double A. E no quarto deck, as cabines Triple A. E o quinto deck fica o nosso salão de Darwin, que é onde ocorrem as palestras, e a parte externa que os passageiros podem sair para contemplar a natureza. Atualmente, a Australis possui 3 tipos de cabines, sendo as cabines
twins e as matrimoniais, com 16,5 metros. E nós temos a bordo 4 cabines que ficam localizadas no terceiro e no quarto deck, que são essas cabines com uma cor um pouquinho diferenciada. Elas são as cabines superiores matrimoniais. Elas possuem 20,5 metros, então elas são um pouco maiores do que as outras. Todas as cabines, então, são equipadas com roupa de cama biotérmica, aquecimento independente, tapete de lã, cofre, armário, telefone por satélite pré-pago e energia elétrica 110/220. O que diferencia uma cabine da outra? A única diferença é que quanto mais alto o deck, maior o tamanho da janela. Então, agora umas fotos para que vocês, né, possam dar uma olhada. Então, seria uma cabine A e B. Mesmo sendo no primeiro deck, a janela é relativamente grande, não é nenhuma janelinha pequenininha. As cabines Double A, localizadas no terceiro deck, a janela já é um pouco maior. As cabines Triple A, a janela já ocupa praticamente toda a parede de ponta a ponta. E as nossas cabines superiores, com um tamanho um pouco maior. Então, agora um pouco dos nossos salões. Então, aqui algumas imagens do Stella Australis, né? A seguir vão ter algumas imagens do Ventus, mas vocês vão poder reparar que eles são muito parecidos. A gente até costuma falar que são navios gêmeos, porque as distribuições são as mesmas, os nomes dos salões são os mesmos. O que muda é a parte do design interno, né? Porque o Ventus é mais novo, então não teria como deixar exatamente igual. Mas ambos, então, possuem 3 salões localizados no terceiro, quarto e quinto deck. Esses salões possuem capacidade para 30 a 130 pessoas e todos são, então, equipados com equipamentos de audiovisual para as nossas palestras e atividades a bordo. Os navios possuem ampla vista panorâmica. Temos salas de jogos, área de cafeteria e o nosso open bar. Se vocês puderam reparar, as nossas cabines não possuem televisão. Na Australis também não temos sistema de internet a bordo. A intenção é que o passageiro se desconecte totalmente dessa correria, dessa tecnologia que tanto nos prende de certa forma e se conecte com a natureza. Então, a intenção é esse desligamento mesmo. O passageiro ele não fica incomunicável. Se ele precisar falar com urgência com alguém, ele pode comprar a bordo. Nós temos uma lojinha a bordo que vende mais lembranças. E a bordo ele pode comprar um cartão pré-pago para utilizar no telefone que nós temos na cabine. Ele custa aproximadamente $35 para falar por 5 minutos. Então, a gente também nunca sentiu que os passageiros reclamavam, ou reclamassem, ou falassem, sentissem falta de sistema de internet a bordo. Muito pelo contrário, muitos dos passageiros agradecem por não ter, até mesmo porque às vezes a gente acaba tão focado em estar postando foto, em estar fazendo alguma coisa que a gente pode perder momentos incríveis. Então, eles até elogiam a gente não deixar ligado esse sistema. E o que os passageiros, então, fazem quando eles não estão nas excursões? Sempre temos uma palestra diária, todos os dias. Aqui algumas imagens do Ventus para vocês, então. Aqui na primeira foto seria uma palestra sendo dada. Então, quando os passageiros regressam do navio da segunda expedição que ocorre após o almoço, é dada uma palestra que dura em cerca de 30 a 40 minutos. Essa palestra, ela fala sobre a história local, sobre a tecnologia da região. É bem interessante, mostra um pouco também como serão as expedições nos dias seguintes. Após a palestra, os passageiros, então, vão jantar
e após o jantar, os tripulantes realizam algum tipo de jogo, ou jogo de tabuleiro, ou bingo. A gente também tem um karaokê a bordo, então uma das noites os tripulantes escolhem uma das noites para estar fazendo um karaokê, para entreter, divertir um pouquinho os passageiros. Sempre tem alguma atividade para fazer a bordo, então eles acabam não sentindo falta dessa questão da internet. Em relação aos nossos restaurantes, então, conforme eu mencionei, o restaurante está localizado no primeiro deck e ele possui uma capacidade para atender a todos os passageiros ao mesmo tempo. A Australis ela não tem turno de refeições. A gente precisa seguir um cronograma certinho, até por conta das expedições, os passageiros eles precisam fazer todas as expedições juntos. Então, não haveria como ter turnos de refeição. O único turno que a gente teria de refeição é em relação ao café da manhã, porque como a Europa tem um fuso horário bem diferente do nosso, então a gente abre um pouco o café da manhã para os madrugadores, como nós chamamos, que começam um pouco antes do horário do café da manhã normal, a partir de umas 6 da manhã, e aí umas 8 horas começa o café da manhã, para quem não é essa questão dos madrugadores, mas o jantar e o almoço, eles são feitos todos juntos. As mesas são distribuídas, então, para 4, 6 e 8 pessoas, e ela é feita na hora do check-in. Então, quando o passageiro faz o seu check-in, ele já sabe qual mesa ele vai ficar. Geralmente, a Australis costuma colocar pessoas com a mesma nacionalidade juntas. Então, se houver outros brasileiros, eles vão ficar juntos. Um pouco, então, sobre a gastronomia da Australis. A nossa gastronomia é local e internacional, com open bar. Então, frisando, nosso sistema ele é all inclusive. Então, com café da manhã e almoço buffet temático, jantar à la carte, nós oferecemos entre 2 a 3 opções, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, incluindo vinhos premiados e bebidas premium. A Australis ela não cobra nenhuma carta de vinhos à parte, tá tudo incluído. As bebidas alcoólicas não são apenas nos horários das refeições, a qualquer hora o passageiro pode solicitar. Nós temos um bar que fica 24 horas aberto, então ele pode realmente ficar à vontade e beber o que quiser, além de também oferecermos um cardápio diferenciado. Ou seja, para aquele passageiro que é vegetariano, vegano, possui alguma intolerância ou alguma alergia a algum tipo de alimento, a gente atende esse tipo de passageiro, mas a gente pede que seja informado ao menos com 15 dias de antecedência ao embarque. Quando os passageiros vão realizar as expedições, então o navio atraca em uma determinada parte ali, região, e aí os passageiros embarcam num barco zodíaco, que é esse barco aqui da foto, para irem até a expedição em terra. Então, o nosso itinerário agora da temporada 2021, a primeira saída no Ventos Australis ocorre dia 21 de setembro e no Stella Australis 19 de outubro. Eu vou mostrar um pouquinho dos nossos roteiros. Atualmente, a Australis tem 4 tipos de roteiro. O primeiro é o roteiro Fiordes da Terra do Fogo. Ele parte de Punta Arenas e desembarque em Ushuaia. Então, é um roteiro de 4 noites, 5 dias. Todas as nossas saídas, elas ocorrem o desembarque no Cabo de Hornos, que é o nosso ponto alto da viagem. Mas os roteiros vocês vão perceber que tem locais que são diferentes, tem desembarques que são diferentes e alguns desembarques que são iguais. Abaixo eu estou passando algumas fotos desses desembarques, dessas expedições. Tá? São 2 expedições diárias, como vocês podem observar. Aqui no terceiro dia, na Avenida dos Glaciares,
O passageiro ele não desembarca em nenhum barco zodíaco e não vai à Terra, só que é bem legal essa Avenida dos Glaciares. Os passageiros eles são convidados a subir no último deck e ir para a parte externa no navio, porque nós chamamos de avenida porque são vários glaciares, um ao lado do outro, e cada glaciar tem o nome de um país. Conforme vai passando por um glaciar de tal país, ao fundo vão sendo tocadas músicas típicas desse país e oferecendo lanches e bebidas típicas desse país. É bem legal, é bem bonito. Aqui o roteiro Exploradores da Patagônia, que no caso é saindo de Ushuaia e indo até Punta Arenas. Esse roteiro ele tem 2 expedições a mais. Então, aqui no 4º dia, ele passa pelo Glaciar Condor também. E no 5º dia, na parte da manhã, na Ilha Madalena, que é onde ficam os pinguins de Magalhães. A gente sempre gosta de frisar para o passageiro que todas as expedições elas são realizadas caso haja boas condições climáticas, tá? Porque o que acontece? A gente lida com a natureza. Todos os meses que a Australis navega, que vai de setembro a abril, eles são meses aptos para realizar as navegações, para realizar as expedições, mas a gente lida com a natureza. Então, sempre é importante falar essa questão de caso haja condições climáticas. O ponto um pouco mais difícil e que tem maiores chances de não ocorrer o desembarque é aqui no Cabo de Hornos, porque como tem a junção ali dos 2 oceanos, o mar fica um pouco mais agitado, então a gente coloca aí uns 5% em todas as temporadas que não ocorrem o desembarque, mas os outros, entretanto, são bem mais propício a haver o desembarque. E mais 2 saídas também. As outras 2 saídas são as saídas de 8 noites, que nós chamamos de round trip. Elas são a junção das 2 rotas. Então, o passageiro ele vai começar por Ushuaia, ele vai fazer todo esse trajeto do roteiro de Ushuaia. Quando ele chega em Punta Arenas, o passageiro ele pode sair do navio, ele pode desembarcar, conhecer um pouco a região, mas 5 horas ele tem que estar de volta, porque ele vai embarcar novamente para então fazer a saída que seria começando por Punta Arenas e regressando por Ushuaia. Então ele começa e termina no mesmo local, ou Ushuaia ou Punta Arenas. Eu vou aqui mostrar um vídeo para vocês da Rota Fiord da Terra do Fogo, para que vocês entendam um pouquinho como que funciona. Então, aqui uma imagem do Cabo de Hornos. A Australis hoje
por ser um cruzeiro de bandeira chilena e por atender uma capacidade máxima de até 210 passageiros. Nós somos o único cruzeiro que ocorre o desembarque nessa região. Nós temos outros cruzeiros de grande porte que passam por ali, mas de uma determinada distância, onde os passageiros conseguem avistar apenas de longe, e também por serem navios muito grandes, que comportam em torno de 4 a 5 mil passageiros. É impossível descer essa quantidade de passageiros ali na região. Então, devido a isso, nós hoje somos os únicos que desembarcam. O que não está incluído no nosso tarifário? O equipamento necessário para as expedições. Então, esse equipamento o passageiro ele precisa levar, é obrigado ter esses equipamentos para realizar as expedições. Então, o que seria? Sapatos ou botas de trekking impermeáveis, calças impermeáveis, blusa, suéter, uma segunda pele, jaqueta impermeável, luvas impermeáveis, gorro, óculos de sol e protetor solar. Esse equipamento ele precisa levar, nós orientamos os passageiros sempre a levá-lo, e assim que é realizado uma reserva conosco, a gente informa, nossa confirmação da reserva tem esse tipo de equipamento, então eles já, desde sempre, têm essa ciência de que precisa levar. A Australis ela não tem nenhuma restrição quanto à câmera fotográfica. O passageiro ele pode levar, pode fotografar, pode filmar, ficar à vontade. A gente também tem, inclusive, já algumas temporadas, a Australis convida um fotógrafo para acompanhar os passageiros em algumas saídas. Nós tivemos 2 em fevereiro e vamos ter 2 agora em dezembro. Então, o fotógrafo ele acompanha os passageiros nas expedições, dando dicas de como fotografar. As palestras a bordo são voltadas à fotografia, não tem nenhum custo a mais do nosso tarifário, o custo é exatamente o mesmo. E é bem interessante, pois ele tem um contato direto com o fotógrafo. Depois eu vou estar mandando para a equipe da Mundiale, para eles estarem divulgando para todo mundo. E é bem legal, é um cruzeiro, é um diferencial também da Australis. Agora eu vou entrar na questão das tarifas e saídas. Vou explicar mais ou menos para vocês como que funciona o nosso tarifário. E aí depois o senhor João vai entrar um pouco mais nessa questão da parte comercial. Então a gente tem 3 tipos de temporada, sendo as temporadas promocionais, que são as saídas de setembro e abril. A nossa baixa temporada, que é em outubro e a partir da 3ª semana de março. E a nossa alta temporada, que vai de novembro até a 2ª semana de março. No primeiro quadrado, então, estão as nossas saídas e valores de 4 noites. Esses valores eles são por pessoa, em cabine dupla, em dólar. E aqui no quadradinho ao lado, nossas saídas de 8 noites. Também valor por pessoa, em dólar, cabine dupla. Nas saídas de 8 noites, os que fizerem essa travessia, a travessia round trip, a Australis automaticamente já está incluído nesses valores 10% de desconto. Nós temos tarifa single, então para aquele passageiro que deseja ir sozinho, é possível. Essa tarifa ela se aplica em todos os tipos de cabine e tem um adicional de 50% desse valor. A Australis também não tem nenhuma restrição de idade, então bebês de 0 a 3 anos têm 100% de desconto compartilhando a cama com os pais. E também a Australis disponibiliza em todas as saídas 3 berços, que é possível colocar nessa cabine sem nenhum custo adicional. E a nossa tarifa criança, que é de 4 a 10 anos. Ela tem 50% de... E também, caso vá um casal e um filho, a Australis disponibiliza 10 camas de armar em todas as saídas, que é possível incluir em cabine matrimonial e superior.
Essa cama de armar, ela é 50% do valor da tarifa B. Então, independente se os passageiros viajarem numa cabine superior, na alta temporada, o valor dessa cama de armar vai sair por $1.295. E o que não está incluído, então, no Australis? Como eu mencionei anteriormente, não está incluído o equipamento necessário para levar para realizar as expedições, a taxa portuária. Então, a gente tem ali para saídas de 4 noites, $75 por pessoa, e as saídas de 8 noites, $85 por pessoa. E também a gente não está incluído as gorjetas. A Austrália sugere que seja dado $15 por pessoa por dia. De restante, café da manhã, almoço, jantar, as bebidas alcoólicas e não alcoólicas, as expedições diárias, as palestras, as atividades a bordo, já está tudo incluído nesse valor. Agora eu vou passar um pouquinho para o senhor João para ele dar uma complementada nas questões do comercial. Bom, gente, vocês viram que ela é bem pausada para falar, né? Então, agora vamos entrar um pouquinho no conceito comercial, nossa missão aqui no Brasil. Eu já há 5 anos que estamos representando a Austrália no Brasil e a nossa função, nosso foco é promover, divulgar e apoiar aos operadores, agências de viagens e fomentar vendas, seja com capacitação com os operadores, ações promocionais, seja através de input da imprensa, que nós temos um bom relacionamento com a imprensa, a mídia, né? A mídia direcionada do turismo, ou não, para fazer o input do Australis, do produto em si. Como a Isa falou, a Austrália é um produto de ponta. Então, ele é virtuoso. Por ser virtuoso, nós estamos obrigados a cumprir uma série de exigências nas 3 categorias que trabalhamos, né? O transporte, que é o navio, a alimentação, que é o restaurante, né? E o hotel, a hotelaria, que são as cabines. Então, nisso tudo nos dá um respaldo muito grande e responsabilidade. E nos últimos 3 anos, 5 anos, temos recebido 100%, 3 anos, 100% de satisfação dos passageiros. Isso é muito bom, porque um passageiro, quando volta feliz, vale por 2 ou 3. Quando um volta infeliz, aí é mais difícil, complica a coisa. Nesses últimos anos, esse ano, nós estamos com a política de perguntar ao passageiro o que poderíamos melhorar. E aí vamos adaptando dentro da maior indicação. O foco nosso é trabalhar muito com o operador. A Ancorador é uma parceira nossa. Obrigado, Aldinho, obrigado a todos aí, né, que nos apoiaram sempre. E por que o foco da Austrália é o operador? Nós operamos, como bem a Isa falou, no fim do mundo. É uma região remota, é uma viagem de um sonho. Apesar que a viagem da Austrália é uma quarta, quinta, sexta viagem de um passageiro. Esse passageiro sabe, é um passageiro maduro, passageiro experiente. Quando ele liga para uma agência, se a agência gagueja um pouco, perdeu a venda, porque ele só ligou para corroborar se você conhece ou não. E muitas vezes nós recebemos, a menudo, vários telefonemas no nosso escritório de passageiros perguntando, escuta, coisas dia a dia, tipo de tomada, tipo de alguma alimentação especial. No fundo, é para corroborar se realmente a Austrália está bem representado. E aí vem a grande pergunta: eu estou em Campinas, ou estou em Ribeirão, ou estou, sei lá onde, em Recife, vocês têm algum parceiro, você não tem algum representante? Olha, aí entramos nós outra vez apoiando o operador. Olha, nós temos um programa, nós temos clientes preferenciais que trabalham conosco, indicamos o operador por vários motivos. Primeiro, e quando você está num fale só, todo o trajeto, o aéreo, terrestre, mais o marítimo, nessa região, a probabilidade de dar alguma coisa errada é muito pequena. Quando o passageiro ou a agência compra separado, a probabilidade de comprar um voo mais cedo ou mais tarde, aí já perde a viagem. Isso já aconteceu, não uma vez, várias vezes, né? E a Austrália fica sem informação desse passageiro. Então, nós
preservando, pedindo sempre centralizar todo o file com o operador. No mar é o mar, não adianta você querer determinar. Nosso horário de chegada está previsto nos portos, tanto de Punta Arenas como Ushuaias, às 11 horas, até 11 horas, entre 9 e 11 horas da manhã. Mas, se tiver uma situação mais complicada, poderá atrasar meia hora, uma hora, e se a conexão estiver muito justa, vai perder a conexão de volta, ou como também vai perder a ida, se chegar. O mundo perfeito para Australis é você chegar um dia antes, pelo menos um dia antes. Se alojar em Punta Arenas, tem vários hotéis bons ali naquela região, tem até o Cabo Ross, né, que é o Cabo Horn, que é um 4 estrelas tradicional, que dá para você conhecer um pouco a cidade e aproveitar, como a Isa falou, que é uma cidade, ela é zona franca, então os produtos de pontas bons estão lá para você comprar na última hora e, consequentemente, preços bem módicos, bem acessíveis. Como o Ushuaia. Então, dá para você chegar, não corre risco, ou por temperatura, ou por clima, qualquer coisa parecida que aconteceu, então é melhor chegar antes. O nosso, como é que chama? O nosso tarifário, super simples. Você viu que tem 3 tipos de tarifas. A promocional, que são nas pontas, ou seja, setembro, outubro, março, abril, a baixa temporada, que está azulzinho celeste, e a alta temporada nos outros meses. É simples, não é complicado, é um navio pequeno, são 200 passageiros, porque os 10 passageiros é quando agregamos tem uma terceira cama. Mas, lógico, né, nem todo navio sai com uma capacidade de 100%. Mas estamos falando aí de 180, 170 passageiros promédio por saída. É fácil você ter, como é que chama, esse passageiro controlado, não digo, ter assistido, porque é um passageiro que tem uma experiência boa de viagem. Agora, vamos um pouquinho falar da situação. Pelo que eu estou percebendo, lógico, já começou a abertura da Europa, já abriu, isso vai ser um bom sinal para a gente, como será feito agora daqui para frente, e coincidiu esse blackout, esse fechamento, com o período que a Australis para, que é de maio a agosto, volta em setembro, outubro, né? No final de setembro, início de outubro, de maio a setembro praticamente. Então, nesse período, outra vez, reiterando o que Isa falou, nós nos dedicamos a férias dos tripulantes, porque ficaram 7 meses direto. Capacitações, porque tem que se capacitar para voltar para o mar. Manutenção do navio. Então, são 4, e a região requer tudo isso. Então, agora estamos nos preparando para a próxima temporada, evidente. A Australis, como qualquer outra companhia marítima, ela é regida por protocolo de países. E nós operamos em 2 países, que é o Chile e a Argentina. Então, estamos aguardando que, até que prove o contrário, a partir de 30 de setembro, já abre os portos da Argentina e do Chile, até que prove o contrário. Então, vai coincidir justo com a nossa temporada. Isso é bom, porque já estamos fazendo um trabalho. E o Brasil, lógico, o europeu ele entra com um ano de antecedência, o americano também são economias maduras, são pessoas que programam com antecedência, a viagem é muito longa também, não se pode comprar em 2, 3 meses. Já o Brasil entra com menos, 4, 5, 6 meses, ou está entrando para comprar uma viagem desse porte. Então, quer dizer, já a partir de julho, sempre nós, a partir de junho, julho, é que começamos a fazer as nossas promoções. Ou seja, estamos no período de ver o que vai acontecer, como vai ser para a gente começar a promover, a estar junto com a Corador nas suas bases, em Campinas ou em outra quiser, junto com um agente de viagem. Se quiserem fazer uma capacitação, se quiserem fazer alguma ação promocional, nos mandem, tá? Que estamos sempre presentes para apoiar a venda. O que eu gostaria de salientar é que é uma viagem... perdão, tá? Isso foi bem, isso você colocar. O sistema de charter do Australis, ele funciona perfeitamente bem nos últimos, 10, 15 anos na Europa e Estados Unidos. É muito bom o charter. Tanto para a empresa, ou seja, está no bolso perfeito, que tem agência, tem colega aí de agência de viagem que trabalha com o mundo, também com o mundo corporate, né? Pode ter um grande cliente, como um laboratório, como uma montadora de carro, esses são os grandes que fazem incentivos, né? E nos consulta, todo mundo está aberto para tudo. O charter, ele sai por quase 50% ou mais, dependendo da saída, de que a tarifa promédia do Australis.
Agora, qual é a grande vantagem de um charter? 50% de uma tarifa promédio está no budget de uma grande empresa. Isso é bom, porque o operador, o agente, vai poder brindar outro serviço. Segundo, eles vão ter, juntos, de 100 a 200, ele elige. Nós fizemos um charter há 4 anos atrás com a LG, e a LG fez um lançamento de uma televisão e convidou 120 maiores vendedores do Brasil. Casa Bahia, sei lá, esse pessoal que vende muito ele, né? E foi bacana, porque na noite, ele parou o navio e projetou na Cordilheira de Darwin o novo navio. Foi um impacto muito forte. Isso viralizou. E, consequentemente, ele está junto com o passageiro em 4 noites, ou, dependendo, ele pode escolher 3 ou 4 noites, para fazer o network, reforçar a sua marca, criar um brand forte nessa história. Então, vamos tentar trabalhar essa parte como a gente chama de charter no Brasil, que já começou, principalmente pelas empresas multinacionais que têm representantes aqui no Brasil. Então, de um modo geral, qual é a nossa proposta? Repetindo, é o apoio ao operador. Centralizar no Fale, estar junto com um ancorador, que é uma grande vendedora da Austrália, tradicionalmente, e fomentar vendas, mais do que nunca. Uma outra coisa importante é que estamos observando é que esse tipo de viagem de cruzeiro de expedição provavelmente vai estar de moda. De moda. Por que de moda? Porque um cruzeiro de viagem são 200 passageiros. Pelos países, pela CLIA, porque a CLIA internacional ela vai começar também a definir os protocolos, e o Austrália vai criar o seu protocolo, dentro do que for, ampliar mais ainda. Então, dentro do navio, 200 passageiros, mais 64 tripulantes, são pouca gente. Entrou no navio, são 4 dias juntos. Não haverá contatos com outras cidades, com grandes populações. Isso é um grande foco que pode favorecer ao segmento de viagens de expedição. Não quero ser petulante, não quero ser arrogante, só o Austrália não, tem outros cruzeiros também de expedição. É uma oportunidade. Evidentemente, a Austrália está pertinho. Como nós vimos aqui, nós temos a possibilidade de chegar via Buenos Aires, Aerolíneas, com a Latam, ou também via Chile, com o Latam ou Sky, que volta a voar por esses dias que eu estou percebendo. Então, é perto. Se você pensar, se for numa conexão dele, se for uma conexão imediata, que não é bom, repetindo, o ideal é ficar um dia lá, são 5 horas de viagens. É agradável passar uma noite em Santiago, é agradável passar uma noite ou em Santiago, ou em Punta Arenas, é agradável passar uma noite muito agradável. E, além do mais, aproveitar a região. Já que eu estou começando, se o passageiro começar por Ushuaia, termina em Punta Arenas, o Parque Nacional Torre de Paines tem vários hotéis que realmente são 5 estrelas. Você tem o Explorer, você tem enfim, tem vários hotéis lá que você pode usufruir. A mesma coisa no Ushuaia, Aracu, Calquenes, ou outros hotéis da cidade onde o passageiro preferir. Aproveite essa viagem. Entendeu? Realmente é uma viagem fantástica. É um passageiro que volta super feliz. Quando ele chega, lógico, passando 4 dias, sem internet, sem nada, ele começa a disparar as fotos para todos os amigos, para tudo quanto é lugar. É o maior vendedor que tem. Ainda vai agradecer o agente de viagem. Muito obrigado, foi uma viagem muito boa. Isso é a nossa grande marca que nós temos, que o passageiro fica super feliz. Outra coisa também é que nós temos um site exclusivo para operadores, agência de viagens e imprensa. É esse que está aparecendo aí, não sei se vocês conseguem ver, mas vamos lá, www.australis.com/mp, Mike Papa. Nesse site está em 7 idiomas. É bom, imagine que você tem um cliente, sei lá, você trabalha com consulado russo, aqui em São Paulo, e de repente você quer mandar algo até em russo, inglês, francês, alemão, 7 idiomas diferentes. Você pode pegar, baixar e mandar. Isso vai facilitar, porque ele é institucional. É o day by day, é a comida, é a rota, é a motivação. Está em português, evidentemente, né? Português mais 6 idiomas. Então, esse site, para o profissional, seja o agente, seja o operador, ou, enfim, a imprensa que usa muito esse site. Você tem fotografias em alta e baixa resolução, mapas, folhetos, plano dos decks, ou seja, os decks.
tarifas. As tarifas são tarifa parcial, RAC, que nada a ver com a negociação que nós temos com a Ancoradouro. Em suma, o recado é: estamos abertos para promover, divulgar, buscar, acredito, se Deus quiser, no segundo semestre agora, a partir já da abertura de outubro, quando vai começar as aberturas dos portos aqui na Chile e Argentina, já saía a todo vapor. E o brasileiro está querendo viajar. Quem não está querendo abraçar o pai, a mãe que não está conseguindo, ou até o filho que está distante? Então, é o momento da gente chegar, entrar com esse apelo forte. Voltamos a nos conversar, voltamos a rever. E aí é que entra o profissional do turismo capacitado, fomentando a venda. E o mundo continua. E nós somos um rico país, graças a Deus. Temos problemas, mas somos um país que vamos sair seguramente com algumas sequelas, evidente, como todos, mas quem não gostaria de não estar no Brasil, para poder participar desse mercado de 220 milhões de pessoas, que cada um dentro do seu nicho de mercado tem grande oportunidade. Edinho,